Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Hoje a gente vai falar de um tema, que é o tema A Filha do Meio. Um tema que geralmente não é muito falado. A gente fala muito da irmã, aliás, da filha mais velha, que nasce primeiro, que assume lugares, responsabilidades que não são suas, sobrecarrega, né, por ser a primeira, por chegar ali, às vezes assume o lugar de mãe dos irmãos, né, o braço direito dos pais. Aí temos a irmã mais nova, né, os filhos mais novos, que são os caçulinhas protegidos, que normalmente, né, geralmente chegam, às vezes, numa família que já está mais estruturada, que é uma vivência diferente do que foi quando ter o primeiro filho, filha mais velha. Mas não falamos muito sobre o tema a irmã do meio, né, quem está ali, no centro, no meio, né, que está dentro de um processo sendo vivenciado antes de ter mais um filho. Então, vou convidar para enviar essa live aqui para mais 5 amigas. Vamos lá, vou enviar aqui também. Vamos ver. Faz a sua parte aí que eu faço aqui também. Para a gente ter a mensagem sendo enviada para mais pessoas, né? Quem precisa escutar essa mensagem? Vamos lá. Pronto. Enviado. Vamos ver aqui. Então, essa live hoje, ela é direcionada para as filhas do meio. Né? Não é nem a mais velha, nem a caçula. É a filha que nasceu no meio. Normalmente, a filha do meio, ela se sente um pouco deslocada. É como se ela sempre fosse a diferente. Ou como se ela fosse meio invisível, meio deslocada. É como se ela ainda não soubesse muito bem aonde é o seu lugar. Quem é a filha do meio provavelmente vai se familiarizar muito com o que eu tô falando. Porque eu sou a irmã mais velha de mais 2 irmãs, somos em 3. E quando eu preparei esse script dessa live aqui para poder falar hoje, eu pensei muito em relação à minha irmã do meio. Porque desde pequena,
Desde pequena, todos os movimentos que a gente fazia, assim, de brincadeira, de o que a gente queria para nossa vida, os nossos desejos. Eu e a minha irmã mais nova, a gente era muito parecida. E a minha irmã do meio sempre foi a diferente. Sempre, sempre, sempre. E sempre tivemos essas falas, né? De, nossa, você é muito diferente. Por que que você tem que ser assim? Por que que você não consegue ser normal? E aí, essas falas, por mais que a gente falasse sem essa conotação de maldade ou de exclusão, sistemicamente falando, é uma exclusão. Né? É algo que já está ali imposto, está ali de uma forma invisível. E vai criando ainda mais essa mensagem, né? Essa percepção intrínseca da filha do meio, que é, eu sou diferente. Qual que é o meu lugar aqui? Eu me sinto deslocada. Eu me sinto deslocada no meio dessa família, dessas pessoas. E aí, a filha do meio, ela cresce com aquele sentimento muito comum de se sentir invisível, de se sentir esquecida. Por que que acontece? A irmã mais velha, normalmente, é a filha modelo, é a perfeitinha. Vem a do meio, as atenções são voltadas para a do meio, mas aí se vem mais um filho, né, ou um terceiro, quarto filho, o filho do meio ele fica ali meio que jogado de lado, por quê? Porque daí as atenções são voltadas para o caçula. E aí sempre existe uma comparação de tem uma ponta ali que veio primeiro, foi muito cobrada e é exigido perfeição, e a caçula é muito protegida, muito amada, muito queridinha, normalmente é muito cuidada. Né? E a do meio ela fica mais naquela posição de que e eu? Vão olhar para mim de volta ou não? E aí muitas vezes a filha do meio ela se sente diferente e por se sentir diferente é onde ela faz coisas diferentes para poder chamar a atenção. Então, a filha do meio, ela assume papéis que não são seus. Muitas vezes de fato de revolta, muitas vezes apronta demais. A minha irmã do meio, ela aprontava muito. Muitas vezes também essa irmã do meio ela pode desenvolver um excesso de responsabilidade para conseguir ser vista, né, para ganhar algum tipo de atenção de, nossa, olha só como ela é boa, ela está conseguindo fazer isso. Ao mesmo tempo que a filha do meio, ela também tem dificuldade de se posicionar, porque ela não é nem a mais velha, que tem ali a mais responsabilidade, dependendo a diferença de idade, e ela também já não é mais bebezinho da casa. Então, aonde que ela tá? Qual que é o lugar dessa filha do meio? E isso reflete ao longo da vida. Isso vai refletir como que essa mulher ela vai crescer e se desenvolver e onde ela vai se colocar na vida, em todas as áreas da vida. Porque às vezes a filha do meio ela carrega algo de alguém que veio antes. E aqui é muito importante eu citar isso, por quê? Porque muitas vezes você é uma filha do meio e não sabe. Muitas vezes você pode ter nascido como a irmã mais velha, mas você é uma filha do meio. Se o seu irmão, primeira irmã, não tiver a oportunidade de nascer, né, por qualquer que seja o motivo, e, e você veio depois você veio um irmão, e nascidos são dois, você é a filha do meio. Então, muitas vezes, pode acontecer de você se sentir deslocada. Pode acontecer de você sentir um peso que você não entende. Pode acontecer de você estar vivenciando a tua vida e você não se sente satisfeita ao máximo. Parece que sempre está faltando alguma coisa.
Síndrome da impostora. A filha do meio pode se sentir assim. De quem não teve irmão. Quem teve irmão não nascido. Porque, de fato, você está ocupando um lugar de filha mais velha. Mas, na verdade, você é filha do meio. Então, todos pertencem. Todos têm um lugar. Se você, teoricamente, é uma irmã mais velha, mas teve um irmão não nascido antes de você, você é a irmã do meio. E aí, tendo ou não esse irmão, nascido ou não, você pode sofrer essas dinâmicas de aonde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, qual que é o meu espaço de fato, qual é o lugar que eu ocupo. E muitas vezes você está vivenciando dinâmicas de agradar muitas pessoas, de que o lugar que você está nunca tem um reconhecimento suficiente, como se a sua voz não fosse ouvida. E aí essas dinâmicas elas vão se manifestando na vida adulta, nos relacionamentos, no trabalho, na sua autoconfiança e principalmente na forma que lida com o dinheiro e com o sucesso. Porque se você não tem um lugar estabelecido dentro do teu sistema familiar, dentro do da ordem de nascimentos com os seus irmãos, você está fora de lugar. E aí, o que é importante dessa live? É o reconhecimento de, ok, eu sou irmã do meio e eu tenho as minhas irmãs nascidas e, ok, para mim isso aqui é claro. Mas como que eu fui me posicionando ao longo da vida? Como que a vida foi me posicionando ao longo da vida? E aonde que eu preciso direcionar minha atenção? Quais são as lembranças que eu tenho, os comportamentos que eu fui incorporando ao longo da minha vida que me fizeram me sentir assim? Para que você consiga olhar com outros olhos para tudo o que aconteceu e honrar a sua trajetória, honrar a sua caminhada, honrar de onde você veio, honrar a sua origem. E se você é uma filha do meio, que teve irmãos não nascidos e se você sempre foi a filha mais velha, né? Aos olhos dos teus pais, você sempre foi a filha mais velha, mas na verdade não. Você teve um irmão, uma irmã que não puderam nascer, mas você veio depois. E depois você veio outro irmão, outros irmãos. Você é a filha do meio, independente. E aí quem tem, principalmente quem tem irmãos não nascidos, que é a filha do meio, carrega um peso invisível. Porque é como se você tivesse nascido ocupando um lugar de outra pessoa. E aqui eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre digo que eu sou um cheque ambulante, né? Por quê? Eu sempre fui a irmã mais velha. Nós somos três. Eu nasci primeiro, eu sou a irmã mais velha. Então eu sempre vim com aquele peso da responsabilidade da irmã mais velha, da que dá exemplo, da que mostra o caminho para as irmãs, da que não pode errar, da que não pode beijar na boca na frente das irmãs para não dar mau exemplo. Então eu sempre vim com essa responsabilidade. E quando eu comecei a adultecer, que eu comecei a desenvolver o meu trabalho, que eu estava fazendo a minha vida, era muito pesado. Eu carregava um peso extremamente pesado, literalmente. E eu falo literalmente porque era. Eu sentia no meu corpo o peso. Bom dia, Rafa. Seja bem-vinda. E eu lembro, assim, que eu tinha uma síndrome da impostora muito grande. Muito grande. Tudo que eu fazia, os resultados que eu tinha, eu achava que era sorte. Eu nunca me achei boa o suficiente. E aí, eu lembro que era uma sensação assim, muito incômoda. Eu já estava no meu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E aí eu fui fazer uma constelação. E dentro dessa constelação eu falei pra ela assim, eu quero constelar a síndrome da impostora. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ó, estudei isso. Por isso não podemos deixar oculto. Quando revelamos para o filho, tiramos o peso da responsabilidade. Quando contei que a filha perdida desse bebê, eu aprendi isso no sistema em 2019.
Sim, só que, olha só, muito importante isso que a Tati falou, mas eu sabia que eu tinha um irmão não nascido antes de mim. Minha mãe sempre falou. Mas, ao longo da vida, sempre foi reafirmado pela minha mãe que eu era a irmã mais velha e que, obviamente, né, a irmã mais velha porque eu nasci primeiro, mas que minha mãe ela teve, na contagem dela, 3 abortos. E ela teve 3 filhas nascidas. Então, para ela, esses 3 filhos que foram abortados, eles eram as 3 filhas nascidas. Ela dizia assim, até uma frase que ela falava era a seguinte: eu sinto que Deus não deixou com que esses 3 filhos nascessem naquela hora, mas depois eles vieram. Porque depois veio as minhas 3 meninas. Então havia a exclusão desses filhos. E no final das contas, dentro da constelação, a gente descobriu que não eram só 3, eram 4. Porque um dos abortos ali, teoricamente, seria uma gestação gemelar. Então, nada do que a gente acha, muitas vezes, né? É muito mais profundo. Aí, voltando ali na história da constelação. Eu tinha aquele peso. E aí, eu fui fazer a constelação. Na constelação, eu constelei a minha síndrome da impostora. E aí, quando se abriu o campo, que ela colocou a minha representante, ela colocou o representante do meu irmão mais velho, que seria um menino, onde eu andava no campo, ele andava junto comigo, coladinho comigo. Ou seja, era como se fosse uma sinalização de você estar no meu lugar. Você tá no meu lugar, dá pra sair, por favor? Dá pra chegar pra lá? Porque o irmão mais velho sou eu. Eu sou o irmão mais velho. Então ali, depois daquela constelação, muita coisa mudou nas minhas percepções, na minha sensação. Porque era como se de fato eu pudesse ocupar o meu lugar de, cara, eu não sou a irmã mais velha. Eu não sou a irmã mais velha. Eu sou. Na verdade, eu sou a terceira. No meio desse bololô todo, eu tô lá no meio. Eu sou uma das irmãs do meio. Eu não era a irmã mais velha. Porque quando eu falava eu sou a irmã mais velha, eu vim primeiro, eu excluía não o nascimento, a existência desses outros irmãos. E muitas vezes acontece também dos nossos pais, da nossa mãe vivenciar uma perda gestacional e nem saber. Antigamente, se ocorria algum tipo de sangramento, era um sangramento. Nossa, a pessoa às vezes nem sabia que estava grávida. Né? Então, às vezes, você está vivenciando aí dinâmicas da irmã do meio, de se sentir deslocada, de sentir que não está no seu lugar, e pode ser que você esteja vivenciando as mesmas dinâmicas que eu vivenciava, né? Por não dar um lugar no meu coração para esse irmão, para esses irmãos que não puderam nascer. E aqui eu estou abrindo duas vertentes, porque a gente sempre, né, vai falar de forma sistêmica, de forma ampla sobre os assuntos. E o intuito é sempre trazer a reflexão de qual que é o lugar que você está ocupando. Sempre. Qual é o lugar que você está ocupando? E o que você aprendeu desde lá de pequenininha, na sua casa, com a sua família, de como se comportar, quais eram os seus lugares, os lugares que você ocupava, as responsabilidades que você tinha. Se eram compatíveis de fato com você. Se aquela necessidade que já foi imposta em você desde criança de, de chamar atenção para ganhar um lugar, para poder ser vista. Não é porque te colocaram ali como uma filhinha no meio. Né? Você nasceu naquele lugar. E o que você pode tirar de proveito disso? Como que você pode olhar para a tua história, para a tua trajetória e usar da tua história teu maior canal de força? Como que você pode usar essa sensação de eu sou diferente para um diferente bom, para um diferente que te destaca,
Porque quando a gente fala de uma criança, essa criança é diferente. Essa menina, ela é diferente das outras. É sempre com uma conotação pesada, negativa. Então você vem trazendo isso ao longo da sua vida de eu sou diferente, eu sou assim porque eu sou diferente. Eu sou assim porque eu não pertenço. Eu sou assim porque eu sou excluída. Essa é a mensagem que tá lá no seu inconsciente. E aí, como se você fosse fazer algo, você já tivesse 5 casas para trás. Você já tivesse atrasada. Então eu quis trazer essa, essa live hoje, esse tema, porque a filha do meio, muitas vezes, ela pode se sentir num lugar de invisibilidade. Mas também, a filha do meio, ela pode ocupar um lugar de muita força. Por quê? Porque a filha do meio é o centro. A filha do meio é o centro. A filha do meio, muitas vezes, ela traz aquele potencial de mudança que aquela família estava precisando. Ela é o presente. E por mais que muitas pessoas não tenham essa percepção, agora você tem. Agora é possível olhar com esses olhos. Muitas vezes a filha do meio, ela vai crescendo pensando, cara, eu queria ser a irmã mais velha. Ou eu queria ser a mais nova para ganhar mais carinho, mais frufru. Mas a filha do meio, ela veio para abrir espaço, para que outra pudesse chegar, outro pudesse chegar. A filha do meio, ela tem o seu valor. Ela também é vista. E se até hoje você não foi vista, se você sentiu que não foi vista, agora você já pode. Agora você já pode. Fecha os teus olhos, respira fundo e imagina os teus irmãos, visualiza os teus irmãos. Os mais velhos à tua esquerda, os mais novos à tua direita. Organiza na tua mente, pela ordem de nascimento. E repete. Eu sou a filha do meio. Esse é o meu lugar. Quem veio antes, abre espaço para quem veio depois. Eu tenho meu valor. Eu mereço ser vista. Todas nós merecemos ser vistas. Você não precisa mais lutar para poder ser vista. Você não precisa mais ser o diferente com peso para ser vista. Já pode ser leve. Já pode ser muito leve. Você não precisa carregar o peso dos irmãos que vieram antes. Você já pode seguir o teu próprio caminho. Você não precisa mais sentir culpa por ocupar o teu espaço. Você não precisa mais equilibrar os teus pais, os teus irmãos. Você já pode ser só você. Só você. Recado dado. Quinta-feira temos live novamente, às 8h30 da manhã. Se esse tema mexeu com você, se você precisa conversar um pouquinho mais comigo, se você precisa de ajuda, uma constelação, um processo terapêutico, clica no link da bio, me chama pra gente conversar, que vai ser um prazer a gente poder falar um pouquinho mais das suas dinâmicas, poder caminhar juntas, encontrar os caminhos que podem trazer leveza e solução para você. Espero você na quinta, às 8h30 da manhã, na próxima live. Grande beijo, um dia extremamente lindo e abençoado. Tchau, tchau!